pessoas, mais uma vez um novo vídeo aqui de um novo assunto, né, relacionado à disciplina, geralmente tratamento de águas residuárias. Nossa série de vídeo aqui tratando a respeito do tratamento, né. Meu nome é Ed Damasio, professor do IF Goiano, Campus Rio Verde, e dando seguimento aqui no nosso conteúdo, hoje vamos falar de coagulação, floculação. A gente já tem aí uma série de vídeos atrás, desde que a gente fala de qualidade de água, parâmetros de poluição, e aí até a gente entra também na parte de necessidade de tratamento das águas residuárias e no tratamento em si, nas unidades de tratamento, né? Nós já falamos de caixa de areia, nós já falamos de grade, né, que vem antes da caixa de areia, junto com a peneira, né? Grade, peneira, caixa de areia. Falamos de medidor de vazão, que nós vamos voltar a falar hoje. Só que naquela aula a gente falou a respeito do processo de medição de vazão. Hoje a gente vai ver a outra aplicação de alguns medidores de vazão, como por exemplo essa daqui, a calha Partial. Depois do sistema de medição de vazão, já falamos também sobre tanque de equalização e mistura, já falamos sobre o processo de decantação, né? Os decantadores, né? Que na verdade é um processo de sedimentação. A unidade chama decantador, mas o processo é sedimentação. E, enfim, chegamos ao processo físico-químico mais utilizado no tratamento de águas residuárias, tá? Mas já adiantando para vocês, nem toda estação de tratamento utiliza-se desse processo. Algumas que necessitam remover determinados tipos de poluentes utilizam esse processo de tratamento. No tratamento de água de abastecimento, né, para abastecer a cidade, a casa que você mora, por exemplo, a grande maioria, né, desses sistemas aí pelo Brasil utiliza esse princípio, tá? Então, enfim, hoje vamos falar de coagulação barra floculação. Por que barra? Né? Por que esse traço? Porque elas estão totalmente interligadas, né? Não adianta só ter a coagulação ou não adianta apenas a floculação, elas são interligadas. Um promove a desestabilização das partículas, o outro agrega essas partículas desestabilizadas, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Aqui na capa a gente tem também uma figura de um processo de jar test. Também vamos falar sobre esse ensaio laboratorial chamado ensaio de jarros, tá? Pois bem, então dando início logo à nossa aula, ela vai ser, né, tem uma parte ali um pouco extensa, então a gente vai tentar ser mais objetivo. Logo no início, eu quero só fazer um paralelo com relação à aula passada, né, pelo menos o vídeo passado, que nós falamos sobre teoria da sedimentação, porque tem total conexão com o que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Lá nós vimos, né, no vídeo sobre teoria da sedimentação, decantador primário, que o processo de sedimentação ele pode ser natural. Tá? A gente pensa em uma determinada partícula de projeto, tá? Geralmente ali num diâmetro de 0,2 milímetros, como por exemplo ali na caixa de areia, né? A partícula ali de projeto é nesse diâmetro, mas quando a gente vai fazer o dimensionamento no decantador, a gente não pensa exatamente numa partícula, né? A gente faz um ensaio de teste de coluna, de sedimentação, para obter o TAS, né? Ou a taxa de aplicação superficial, ou velocidade de sedimentação. Mas essa velocidade de sedimentação, esse TAS, é baseado em partículas de projeto com determinado tamanho. Tá? Eu faço aquele ensaio pensando em uma determinada partícula com determinado tamanho. Tá? E aí o que acontece? Partículas que têm o tamanho superior, como essa daqui do exemplo, aqui, ó, desenhozinho, partículas que são maiores do que aquela que eu adotei como referência no projeto, elas vão sedimentar tranquilamente, porque aquelas que são maiores, teoricamente, são mais pesadas, então elas sedimentam em baixo tempo de detenção hidráulica. Tá? Então anotem essa terminologia, a gente está falando bastante sobre ela, TDAH, tempo de detenção hidráulica, né? O tempo que o esgoto, né, fica em determinado reator. Né? No caso aqui a gente está falando do decantador. Nós vimos, né, na aula ali de sedimentação que o TDAH em decantadores tem que ser bem baixo, tá? Para ser viável realmente a implantação, para implantar um decantador, ele tem que ser ali, ter um TDAH na faixa de horas, né? De 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, um TDAH muito baixo, tá? Então, ou seja, quanto maior o tempo de detenção hidráulica, maior a área do decantador, tá? Então, o que acontece? A gente dimensiona, né, um decantador para uma faixa de partículas com determinado tamanho, tá? Para obter aquele TDAH baixo na faixa de 2 horas e meia,
E aí o que acontece? As partículas que são maiores vão sedimentar bem rapidamente, menos de uma hora, né, 30 minutos, elas já vão sedimentar, já vai para o fundo do decantador. Então, porque elas são mais pesadas. Aí o ponto-chave é, né, até aí não tem nenhuma novidade. O ponto-chave é, e as partículas menores? E as pequenininhas? Partículas que têm tamanhos minúsculos, sólidos menores, o que acontece? Como já vimos, se essas partículas entram no decantador ali a profundidades bem baixas, né, na metade do decantador, na 1/3 do decantador, a profundidades mais baixas, elas podem ocorrer sedimentação. Tá? Então, sólidos menores, eles podem sedimentar. Mas é a pergunta que fica, né? Professor, nunca que uma partícula de tamanho minúsculo ali, ela vai sedimentar? A maioria das partículas pequenininhas, elas sedimentam sim. Se você esperar lá, às vezes 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 10 meses, 1 ano, a partícula pequenininha lá vai sedimentar. Só que não é viável em termos de engenharia a gente esperar 1 semana ou mesmo 1 dia para uma partícula que está lá no esgoto sedimentar no fundo do decantador. Então, isso implica que essas partículas pequenininhas, bem abaixo do projeto, elas podem sim sedimentar, dependendo do H, né? Mesmo se o H for alto, a profundidade do decantador for alta, elas podem sim sedimentar. Só que o tempo para que elas sedimentem pode, como eu falei, ser na faixa de semanas, meses. Isso não é viável. A gente quer que as partículas no decantador sedimentem a tempos curtos, na faixa de horas, poucas horas, né? 1h30, 2 horas e meia, coisa bem rápida, porque o esgoto está chegando, então a gente quer que as partículas sedimentem logo para receber mais carga de esgoto, né? Essa é a ideia. Então, quanto menor o tempo de detenção hidráulica, melhor, tá? Pois bem, então, partículas maiores vão ser removidas tranquilamente, e as partículas pequenininhas, o que a gente faz? A gente deixa ela passar no processo de tratamento? Existe a opção, né, do tratamento biológico. A gente pode tratar essas partículas, né, por processos biológicos. Né? As bactérias, os micro-organismos aeróbios e anaeróbios vão adorar consumir essas partículas pequenininhas. Principalmente porque elas, né, como são pequenininhas, o processo biológico acaba sendo mais rápido. Né? Mas, em algumas estações de tratamento de esgoto, né, principalmente de indústrias, essas partículas pequenininhas não são muito bem biodegradáveis. Tá? A gente tem algumas moléculazinhas, algumas partículas que elas são biologicamente degradáveis, são de fácil biodegradação, os micro-organismos conseguem degradar, porém tem outros tipos de sólidos aqui pequenininhos em que os micro-organismos não atuam, não conseguem consumir, não conseguem degradar. E aí o que a gente tem que fazer? Como é que a gente remove isso do esgoto? Aí a gente precisa então fazer o tema da aula de hoje, que é uma sedimentação que eu chamei aqui de induzida. Tá? Esse termo aí não está muito na literatura, vocês não vão encontrar, mas a ideia é essa, é induzir a sedimentação, tá? O processo de sedimentação por produto químico. A gente vai pegar essas partículas pequenininhas, vamos adicionar produtos químicos, que a gente vai falar bastante nessa aula de hoje, e adicionando produtos químicos, a gente vai agregar essas partículas. Aqui vai estar coagulando, aqui flocula. E aí o que acontece? Você une essas partículas pequenininhas, forma um floco maior, e esse floco maior, né, como o exemplo da sedimentação natural, ela vai sedimentar em baixo tempo de detenção hidráulica. Tá? Então, perceba a correlação da aula anterior de teoria da sedimentação com essa aula aqui de coagulação e floculação. Tá? Pois bem, então já dando andamento na nossa discussão a respeito, né, nossa conversa aqui a respeito de coagulação / floculação, são mecanismos diferentes. A gente vai falar muito sobre coagulação e falar também sobre floculação de maneira separada. Mas o processo chamado coagulação / floculação, ele visa remover o quê? Sólidos suspensos, sólidos dissolvidos também, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar com tratamento de água de abastecimento. Remove matéria orgânica, né? DBO, DQO, porque esses sólidos é uma forma de você classificar os poluentes que estão no esgoto, mas a matéria orgânica em termos de DBO e DQO é outra forma de se classificar os poluentes. Então, se remove sólido, remove obviamente DBO e DQO. É possível também remover metal pesado por esse processo, remover nutrientes, principalmente fósforo. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos, né, quando falarmos de tratamento biológico. O biológico remove o nitrogênio bem, mas não remove fósforo. Para remover fósforo, o processo de coagulação e floculação é essencial.
e é possível também remover alguns organismos vivos. Por exemplo, se há um excesso de algas, né, por exemplo, na saída de uma lagoa facultativa, tem muita alga, né, é possível então utilizar coagulação e floculação para remover essas algas, tá? E aí, aqui nós temos dois exemplos, né? A coagulação e floculação ela pode ser aplicada em nível primário, tá? A gente tem aqui o exemplo de uma água residuária que passa pelo velho sistema, grade ou peneira, caixa de areia. Depois da caixa de areia, a gente tem um medidor de vazão ali, ó. Nesse medidor de vazão, a calha parcha, geralmente a gente promove o que a gente chama de mistura rápida, tá? Que no caso é a coagulação. Então faça essa associação aí, já anotem no caderno de vocês. Mistura rápida igual coagulação. E aí depois da mistura rápida, nós vamos para a mistura lenta, tá? E mistura lenta igual a floculação. Então a gente tem mistura rápida, coagulação, mistura lenta, floculação. A mistura rápida acontece na calha parcha, geralmente, ou outro agitador hidráulico ou mecânico. E a mistura lenta, a floculação, acontece geralmente em um decantador, né, para o tratamento de águas residuárias. E floculador, principalmente no tratamento de água de abastecimento. Tá? Então a gente introduz produto químico aqui na mistura rápida e depois flocula na mistura lenta. Depois disso, o esgoto vai para um nível secundário ou vai ser disposto, né, num corpo hídrico, igual, por exemplo, acontece em Goiânia. A ET Goiânia é mais ou menos essa configuração. Eles têm uma eficiência baixa de DBO porque há necessidade de complementar esse tratamento. Tá? Eles removem uma quantidade boa de sólido suspenso, mas baixa eficiência de remoção de DBO, porque o nível ele necessita de um nível secundário de tratamento. Tá? O foco aqui desse processo de remoção é direcionado a sólidos suspensos em matéria orgânica. Tá? Esse sistema aqui, essa configuração, quer remover sólido suspenso e matéria orgânica da água residuária. Tá bom? Outra configuração, essa daqui é bem parecida com a ET Lago Norte, lá em Brasília. O foco já não é remover apenas sólido suspenso e matéria orgânica, mas também fósforo. Como o esgoto da ET Norte é lançado no Lago Paranoá para reduzir o risco de formação de eutrofização, há então a remoção de fósforo e para remover fósforo, coagulação, floculação em nível terciário. Tá? Então a configuração fica mais ou menos a seguinte: a água residuária, né, o esgoto sanitário passa ali pela grade peneira, caixa de areia. Aqui a gente tem a coagulação, né, junto à calha parcha, mistura rápida, depois a mistura lenta. Aí, como o tratamento é ineficiente apenas até aqui, né? Você tem uma eficiência apenas de 50%, como na ET Goiânia que a gente mostrou atrás, a gente então tem a necessidade de um tratamento biológico. Então a gente adota ali um sistema de lodos ativados, um decantador secundário, e aí o que a gente remove tudo aqui? Nessa primeira parte remove sólidos grosseiros e areia, nessa segunda parte a gente está removendo o que? Na coagulação e floculação. A gente remove parte da matéria orgânica e parte dos sólidos suspensos, só que ainda tem matéria orgânica. Aí a gente vem nos lodos ativados e remove o restante da matéria orgânica. Veja ali, ó, 90% de DBO e 90% de sólidos suspensos sendo removidos até aqui. Tá? E aí, e o fósforo? Todas essas etapas até aqui, até o decantador secundário, não remove fósforo. Então a gente adota outra unidade de mistura rápida, coagulação, e mistura lenta, floculação, para remover fósforo. A gente adiciona produto químico para remover fósforo antes de lançar o esgoto no Lago Paranoá, por exemplo. Tá? Então perceba que antes aqui, ó, a coagulação e floculação apenas em nível primário, tá? E aqui coagulação e floculação no nível primário e no nível terciário. Tá? Com foco no terciário, remover o que? Fósforo. Nível primário, remover sólidos suspensos e matéria orgânica. Tá bom? E aí então a gente vai entrar numa determinada definição aqui de sólidos coloidais. Por que eu vou falar sólidos coloidais? Porque quem faz as disciplinas lá de tratamento de água de abastecimento sempre vai ouvir falar dos tais sólidos coloidais. E para a gente aqui do tratamento de águas residuárias, esses sólidos coloidais não são tão importantes, porque eles são sólidos bem pequenininhos. O que mais interessa, né, pode até anotar aí, o que mais interessa ser removido no tratamento de águas residuárias são os sólidos suspensos,
Por isso que eu coloquei aqui, ó, SS, remoção de 90%. Aqui, SS, remoção de 70%. Tratamento de esgoto, águas residuárias, os sólidos que mais importam são os sólidos suspensos. Tá? Mas a gente vai entrar na definição aqui de sólidos coloidais, principalmente voltado ao tratamento de água de abastecimento. A gente tem mais ou menos duas formas de classificar os sólidos, né? De acordo com o seu tamanho físico, uma classificação física, que se divide, como já falamos em outras aulas, né? Principalmente na de qualidade de água, os sólidos são classificados em dissolvidos e suspensos, em função do tamanho da membrana aqui, ó. A gente coloca uma membrana lá, passa pelo processo de filtração, o que passou, dissolvido, o que ficou, suspenso. Mas existe uma classificação também, uma outra classificação físico-química, que aí não é apenas pelo tamanho, mas envolve também as propriedades elétricas, né, da matéria. Aí, não apenas dissolvidos e suspensos, a gente insere uma outra faixa aqui chamada sólidos coloidais. São sólidos que têm carga. Tá? E devido a essas características físico-químicas, aí então nós teremos sólidos dissolvidos e suspensos. E no meio do caminho aqui, sólidos coloidais. Anotem esse nome, porque sólidos coloidais vocês vão ouvir falar muito, né, principalmente nas aulas de tratamento de água de abastecimento. E aí, algumas características desses sólidos coloidais, né, são substâncias minerais, tipo argila, silt, ou substâncias orgânicas, né, podem envolver micro-organismo ou matéria orgânica de forma geral, que tem um tamanho específico, 0,001 e até 1 micrograma, ou seja, são sólidos minúsculos, minúsculos, minúsculos. Se a gente voltar lá atrás, nesse slide aqui, esses sólidos coloidais vão ser esses pequenininhos aqui que demorariam uma eternidade para sedimentar de forma natural. E aí, isso em teoria, mas de fato esses sólidos têm muito mais dificuldades, porque como eles possuem cargas, né, eles geralmente têm cargas negativas, eu até grifei aqui, ó, uma característica muito importante dos sólidos coloidais são partículas altamente estáveis, ou seja, elas não gostam ali de ter muitos relacionamentos entre elas, porque elas têm forças elétricas de repulsão, porque elas têm carga negativa. Então aqui tem um exemplo de um coloide, aqui é exemplo de outro coloide. Esses menuzinhos aqui, ó, correspondem às cargas. Então, esse coloide tem uma carga negativa, essa carga negativa, né? Negativo com negativo, ocorre o quê? Repulsão. Então, existe uma repulsão eletrostática. Então, elas não juntam de maneira nenhuma, né? Não tem como elas grudarem uma na outra para aumentar a massa e sedimentar. Então, os sólidos coloidais eles são muito difíceis de serem removidos. No tratamento de água é o foco principal no processo de remoção de tratamento. Tá? Para a gente aqui do tratamento de esgoto não é tão importante, mas nós vamos falar um pouquinho sobre as suas definições. Tá? Porque esses sólidos coloidais estão muito presentes no esgoto e quando a gente entende a teoria dos sólidos coloidais, a gente consegue aplicar isso aos sólidos suspensos também. Tá? Pois bem, os sólidos coloidais têm algumas características. Partículas não sedimentam em tempo hábil, ou seja, como elas são muito pequenininhas, não sedimenta em menos ali de semanas, por exemplo, dependendo do tamanho da partícula. Existe um fenômeno chamado movimento browniano. Tá? Esse movimento browniano está sendo exemplificado aqui nessa figura. O que acontece? Você pega ali esse sólido com esse sólido com esse sólido. Às vezes eles até querem lá sedimentar, ir para o fundo. Só que o que acontece? O movimento browniano é um movimento aleatório das moléculas de água. Então, se vocês observarem esses pontinhos aqui, essas bolinhas azuis, são moléculas de água. Cada um está indo para um rumo. Uma vai para cima, outra para baixo. Ou seja, o movimento browniano é a agitação aleatória das moléculas de água. Ou seja, esse movimento browniano faz com que esses sólidos não sedimentem, dependendo do seu tamanho, de maneira nenhuma. Tá? O movimento browniano vai impedir a sedimentação natural dessas partículas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem dois problemas para esses sólidos. Eles são influenciados pelo movimento browniano e possuem cargas negativas. Então, eles não juntam e o movimento browniano, as moléculas, não deixam elas sedimentar. Então, a gente tem que fazer o quê?
desestabilizar esses sólidos, fazer com que essas cargas negativas aqui percam força, vamos dizer assim. Ao invés de ficar muito negativa, elas fiquem menos negativas, ou se tornem cargas neutras, ou mudem a sua carga, por exemplo. Então a gente precisa pensar em alguma coisa para fazer essa desestabilização das partículas. E aí então é o ponto-chave do processo de coagulação. Anotem essa palavra, desestabilização. O que isso daí consiste? A gente pega um colóide 1 aqui, colóide 2. Vejam que elas têm um raio, né? Esse raiozinho que está sendo mostrado aqui, o raio efetivo, consiste em um potencial, tá? Um potencial elétrico. Um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre eles. Qual que é a ideia? Ao adicionar produto químico, tá? Quanto mais produto químico eu adicionar aqui, claro que não vai ser uma quantidade infinita, vai ter um limite, né, de produto químico. Adicionando produto químico, o que vai acontecer? Vai diminuindo o raio de repulsão, tá? Então aqui a repulsão estava muito forte, aqui já estava mais fraca, aqui mais fraca e aqui menos fraca ainda, permitiu com que as partículas se juntassem. Nessa figura aqui é a mesma coisa, as partículas estão sendo repelidas, negativo, negativo, adicionei o coagulante, as partículas juntaram. Então a ideia da coagulação é reduzir a repulsão entre as partículas, tá? Anotem essa frase. E aí, a gente tem uma teoria, né, que chama teoria da dupla camada elétrica, um modelo de Stern, que explica para a gente o que está acontecendo, né, referente a essa repulsão entre as partículas. A gente tem basicamente duas camadas, né? Vejam aqui, ó, o que está de branco aqui é uma partícula, um colóide, né? Carga negativa, tá? Então a carga elétrica negativa. Perfeito. E aí, em volta dessa camada elétrica, né, negativa, a gente tem uma camada com alta densidade de íons positivos, tá? Então a partícula é negativa e em volta dela alta concentração de íons positivos, né? Porque está sendo atraída pela própria partícula. Essa alta concentração, essa camada densa aqui, ó, de íons, é chamada de camada compacta. Tá? Então anota essa terminologia. Depois disso, depois dessa camada compacta, a gente tem uma camada um pouco mais extensa, que é chamada camada difusa. É uma camada ali maior, onde a gente tem íons positivos e íons negativos. Tá? Então, partícula, camada compacta, camada difusa. Essa camada difusa é que vai ser super importante para a gente. Tá? Super, super importante para a gente. Pois bem, antes da gente falar dessa camada difusa, vamos precisar entender e anotar, né, pelo menos, não precisa decorar, mas pelo menos anotar, três potenciais, tá? Potencial Stern, potencial Nernst e potencial zeta, que é o mais importante para a gente, que tem a ver com a camada difusa, tá? Então, camada difusa está associada ao potencial zeta. Veja bem, nós então temos aqui uma partícula, né? A superfície da partícula aqui, vejam que tem os sinais negativos, então é uma partícula que está aqui, ela é negativa, tá? E aí nós temos aquela camada, o quê? Aquela camada compacta. Se a gente observar aqui, ó, essa camada compacta aqui que eu estou chamando em volta da partícula, ela está aqui, ó, tá? Então essa aqui é a camada compacta. A diferença de potencial elétrico, ó, não é distância, tá? Não é distância, é diferença de potencial elétrico, o termo correto, entre a superfície da partícula e a metade da camada compacta, vai chamar de potencial Stern. É um nome ali que às vezes é importante vocês anotarem, né? Porque sempre às vezes algum concurso pode pedir, né? Mas esse potencial externo não é tão importante para a gente aqui, entender o processo de coagulação. Vamos para o próximo potencial, que é o potencial zeta. Esse sim é importantíssimo, vocês têm que decorar, vocês têm que anotar, né? Tem que manter alguma forma aí de entender e registrar o que é o potencial zeta. É a diferença de potencial do fim da camada compacta, tá? Então essa linha azul aqui, que voltando aqui no exemplo, seria essa linha vermelha aqui, até essa outra
até essa outra linha aqui, né? Que se a gente voltar ali, corresponde ao fim da camada difusa. O fim da camada difusa é quando o potencial elétrico é igual a zero, tá? Então, o fim da camada difusa é quando o potencial elétrico é igual a zero. Então, logo nós temos o quê? O potencial zeta é a diferença de potencial dessa linha aqui, que é o fim da camada compacta, até essa linha aqui, que é o fim da camada difusa, tá? Esse potencial zeta é o responsável por fazer a repulsão entre as partículas. É o principal responsável, tá? Para manter as partículas longe. Então, aqui está o ponto-chave do processo de coagulação. Quando a gente tem um potencial zeta, né, bem grande, é uma diferença de potencial, né, da linha aqui, ó, dessa linha azul para a linha vermelha. Quando a gente tem um potencial zeta grande, a gente tem muita repulsão de partículas. A ideia da coagulação é fazer o quê? Adicionar produto químico para fazer esse potencial zeta reduzir. Para fazer a camada difusa, o quê? Reduzir. Tá? E aí o potencial NERTS também não tem tanta importância para a gente. É a diferença de potencial entre a superfície da partícula e o fim da camada difusa. Tá? Então nós temos três potencial: Stern, NERTS e zeta. O zeta é o mais importante, é a obrigação que vocês tenham entendimento do que ele é. Tá? Esse potencial zeta, aqui que eu coloquei de observação aqui, ó, quanto menor o potencial zeta, o sólido mais instável, porque se o potencial zeta é grande, a partícula está estável e aí elas se repelem. Se eu diminuo o potencial zeta, a partícula fica instável, ou seja, permite com que os sólidos juntem, né, agreguem entre si. Tá bom? Então, veja e volte o vídeo novamente, explique, pegue parte por parte. Se for preciso, coloque no módulo lento e façam as anotações aí sobre esses potenciais. Tá bom? Então, o ponto-chave da coagulação é isso, né? Pelo menos a primeira parte ali da coagulação. É a questão do potencial zeta. Reduzir esse potencial zeta. Tá bom? Vamos lá. Nós temos alguns mecanismos de coagulação. Tá? São basicamente 4, que a gente chama ali de compressão da camada difusa, que é o que a gente está falando aqui já há alguns minutos, que é pegar aquela camada difusa lá e comprimir ela. Nós temos outros mecanismos, que é a adsorção e neutralização. Nós temos outro mecanismo, que é a varredura, que aí inclui a precipitação química, e nós temos também a adsorção e neutralização de pontes por polímeros. Esses dois do meio, adsorção, neutralização e varredura, são os principais mecanismos utilizados nas estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgoto. Tá? O que de forma acontece? A gente adiciona produtos químicos, tá? Basicamente íons positivos, porque se as partículas têm cargas negativas, a ideia então é que a gente insira íons de carga oposta. Então, logo, são íons positivos. Tá? Qual que é a ideia? Desestabilizar. Né? Para que a gente adiciona íons positivos? Para desestabilizar as partículas. Ao invés de elas terem repulsão, elas poderem ser atraídas umas pelas outras. Tá? Então, o primeiro mecanismo chama compressão da camada difusa. A gente pega a teoria de Stern, daquele modelo de uma partícula, né? Essa daqui, a gente pega aqui, ó, a teoria da dupla camada elétrica. Qual que é a dupla camada? Camada compacta seguida de camada difusa. E aí o que a gente faz? Comprime essa camada difusa. Como eu já falei, reduz o potencial zeta. Como que a gente faz isso? A gente adiciona íons positivos, né? A base ali de alumínio, a base de cálcio, a base de sódio, né? No meio aquoso, para quê? Reduzir o potencial zeta. Volto ali. A gente vai pegar essa camada aqui, ó, tem um potencial mais alto, né, diferença de potencial, e a gente vai reduzir. Reduzindo o potencial zeta, a gente reduz a repulsão entre as partículas. Né? Aqui a ideia é diminuir as forças de repulsão. E aí, um ponto muito importante, pessoal, é a gente entender que essa compressão da camada difusa, ela acaba não acontecendo dentro das estações de tratamento de água e esgoto. Porque é um processo que exige muita operação, exige muitos gastos, não é nada viável.
ser aplicado ali em escala de tratamento de água e esgoto, né, em plantas de tratamento de água e esgoto. Por quê? A concentração de íons que é necessário ser adicionada é muito, mas muito alta. Então, a gente tem uma aplicação ali, com certeza, no litoral, né, do Brasil e de outros locais do mundo, em que, como a água do mar tem muita concentração de sais, né, de íons lá positivos, né, e também tem negativos, mas tem muita concentração de sais positivos, o que acontece? Quando o esgoto ele é lançado no mar, nós então temos esse efeito da compressão da camada difusa atuando. Tá? O esgoto com várias partículas sólidas sendo depositadas no mar tem muitos íons positivos e aí que a camada difusa vai fazer o quê? Vai ser comprimida. Ela sendo comprimida é passível de sedimentação, tá? Isso é adequado acontecer? Eu posso lançar esgoto? Já que o mar resolve o problema, então vamos lançar esgoto no mar? Não, isso é apenas um detalhe, uma consequência. Quando se lança esgoto no mar, você tem esse fenômeno atuando, mas lançando esgoto, né, nessas regiões, nem todas as partículas elas vão ocorrer esse processo da camada difusa, porque tem partículas sólidas bem grandes, tem muita matéria orgânica, tem micro-organismo. Então, quando você lança esgoto, principalmente sanitário no mar, os micro-organismos não vão ser removidos pela compressão da camada difusa, porque os micro-organismos não têm carga, vão ter muitas partículas de sólidos suspensos bem grandes que não vão ser removidas. Então, ou seja, se fosse só apenas sólidos coloidais com partículas negativas lançado lá no mar, aí sim, beleza, né? Ocorria a sedimentação desses sólidos lá para o fundo. Mas tem muito mais coisa no esgoto do que os sólidos coloidais que nós estamos falando, tá? Então, lançar esgoto no mar sem tratamento não é adequado, tá? Apesar de que parte desses sólidos, né, como falamos, de natureza coloidal, eles podem sim serem, digamos, tratados, né, purificados lá por esse princípio aqui de compressão da camada difusa, tá bom? Então é importante deixar bastante claro, né, para não dizer que a gente está estimulando o lançamento de águas residuárias no mar, que o mar consegue depurar tudo, porque não, né? Como nós já explicamos, tem muito mais coisa no esgoto do que apenas sólidos coloidais com cargas negativas, tá? Pois bem, aqui eu só estou mostrando também o processo ali, né, de compressão da camada difusa. Entendo que essa linha vermelha corresponde a um potencial zero, tá? Um potencial zeta igual a zero. E aí o que acontece? Né? Essa linha amarela corresponde à variação do potencial em função da distância do centro da partícula. Quando se adiciona um produto químico, veja ali que o potencial ele reduz. Tá? Então não precisa interpretar esse gráfico aqui, ele exige um pouco mais de atenção, mas de forma geral, a ideia, né, de amarelo, que é a partícula normal no esgoto, sem coagulante, e quando eu adiciono o produto químico, o coagulante, nós teremos então essa configuração aqui, ó, uma partícula com diferença de potencial zero da superfície até o fim da camada difusa com esse comportamento. Dá para ver que o que aconteceu? Reduziu o potencial zeta, que é o que a gente está falando bastante. Tá? Então, esse aqui só é uma ilustração, mostra o que acontece ali no processo de remoção de poluentes. E aqui, esse outro gráfico nos correlaciona o quê? Turbidez, que nos indica sólidos suspensos, que nos indica ali parte de sólidos coloidais. O que vai acontecer? Veja aqui, a turbidez está de 0 a 100 e aqui é a concentração de determinados íons. Então perceba, ó, quando eu adiciono íons positivos, tá? E aumenta a concentração de íons positivos, o que vai acontecer? Comprimir a camada difusa e aí vai remover mais, ou seja, a turbidez vai cair. Então, ao passo que eu aumento, né, para esse lado aqui, ó, né, pelo menos da minha esquerda para a direita, eu aumento a concentração de íons, né, numa solução que tem esgoto, vai acontecer o quê? Com a turbidez, ela vai reduzir. Tá? Então, vejam a relação aqui. Por que a turbidez reduz? Porque os sólidos estão indo lá para o fundo.
tá? Então os sólidos estão indo para o fundo, a turbidez da água, de forma geral, está sendo reduzida, tá bom? Observação importante é que essa desestabilização ela é irreversível, tá? Para que ela se torne reversível, eu preciso tirar esses sais da água, o que é praticamente inviável. Uma vez que você introduz sal numa água, né, para você tirar o sal não é nem viável, né? Você tem que usar o processo de osmose, e aí se você vai usar osmose e tem sólidos, vai entupir, então assim, por isso que a gente considera o processo irreversível, tá bom? Vamos para o segundo mecanismo. Chama-se adsorção neutralização de carga. Então, quando a gente falou de compressão da camada difusa, ficou para trás, tá? A gente agora vai entrar no segundo mecanismo. A gente pode esquecer potencial zeta, pode esquecer camada difusa, camada compacta, esquece tudo aquilo que a gente falou. Aqui lá é para compressão da camada difusa, que é o mecanismo 1. Agora a gente vai para o mecanismo 2, que é um processo chamado de adsorção e neutralização de carga, tá? A gente vai adicionar produto químico também, e esses produtos químicos à base de alumínio, à base de ferro, tá? Principalmente alumínio e ferro, que são os principais coagulantes utilizados, você adiciona esse produto químico, eles vão liberar algumas espécies hidrolisadas, né? Essas espécies elas são espécies que têm, né, uma natureza iônica positiva, tá? E aí eles vão se adsorver. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Veja aqui que tem a partícula, um sólido aqui, outro sólido aqui, todos com cargas negativas. Então tem um punhado de menoszinho aqui representando que são partículas negativas que estão em processo de repulsão. Elas não juntam. E aí o que a gente faz? A gente adiciona um produto químico aqui embaixo, a base de alumínio, a base de ferro, e aí essa espécie química aqui, né, íons positivos, entra em contato com as partículas, elas vão o quê? Positivo com negativo, neutraliza a carga, tá? Então essa carga aqui estava negativa, as partículas sólidas, e aqui a espécie hidrolisada ali de alumínio, por exemplo, vai neutralizar, né? Vai positivo com negativo, junta, neutraliza, né? Pode ter uma outra carga aqui, como está mostrando aqui na figura, mas, por exemplo, aqui estava com uma carga, digamos, muito negativa, né? E aí, então, depois do processo ali de adsorção e neutralização, a partícula ou foi neutralizada, né, que não tem carga, ou tem uma carga negativa muito baixa, né, ou seja, a força de repulsão entre elas é bastante baixa. E aí, esse é o processo de adsorção-neutralização. Tá? Então a ideia é reduzir a repulsão, né, entre as partículas, possibilitando a remoção depois. Depois vai sedimentar. E aí, pessoal, a gente está falando sempre aqui, processo de sedimentação. Então eu vou adicionar o produto químico para sedimentar. Mas no tratamento de água, principalmente, a gente utiliza bastante filtro. Tá? Ao invés de eu usar um decantador, então eu posso adicionar um processo de filtração. A filtração rápida é um exemplo perfeito, né, de associação entre coagulação e filtração sem passar pela floculação. Na verdade, a floculação acontece dentro do filtro, tá? Pois bem, mas isso aí é um assunto para a disciplina ali, né, de tratamento de água e de abastecimento, tá bom? E aí eu coloquei outra observação que é menor concentração de coagulantes, tá? Vou mostrar no próximo slide o que eu quero dizer com isso. Por que menor concentração? Tá? O resto aqui da figura representa a floculação que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Tá? Então a adsorção e neutralização é daqui para cá. Tá? Então aqui ocorre a adsorção e neutralização. Pois bem, o restante aqui é a floculação que a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante. Pois bem, quando a gente fala então de adsorção / neutralização, fala-se que é uma baixa dosagem de coagulantes. Por que disso? Porque se você adicionar mais produto químico, você vai entrar no terceiro mecanismo, que é a varredura. Tá? Então, dependendo da dosagem de produto químico, eu vou ter um processo de adsorção e neutralização ou eu vou ter um processo chamado de varredura. Tá? Em geral, acontece o quê? Você adiciona, né, basicamente ali, sulfato de alumínio, que é o mais comum, né? E aí esse sulfato de alumínio reagindo ali com a água, processo de hidrólise bem rápida, vai liberar várias espécies químicas. Tá? Então vai ter várias espécies químicas aqui, à base de alumínio, foram hidrolisadas, liberam muitos íons, a grande maioria desses íons são íons positivos, tá? E aí esses íons positivos vai fazer aquele processo que eu já falei para vocês, vai ter o coloide negativo, terão os íons positivos, e aí acontece o quê?
ocorre o processo de redução da carga negativa. Ao invés de ter uma carga negativa bem alta, vai ter uma carga neutra, né, zero, ou muito próximo, zero, muito baixa. O que permite com que os colóides façam o quê? Juntem entre si e formem flocos para ocorrer o processo de sedimentação. Ou filtração, né, lá no tratamento de água. No tratamento de esgoto é basicamente sedimentação em decantadores. Pois bem, isso aqui, quando você adiciona uma determinada dosagem, se você adicionar mais produto químico, né, triplicar, quadruplicar, vezes 10 a concentração de sulfato de alumínio, vai sair de um processo chamado de adsorção e neutralização e vai entrar no processo chamado varredura. Que aí, varredura, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Antes de chegar na varredura, a gente ainda continua falando da adsorção e neutralização, que tem um ponto muito importante, que é o processo de reestabilização da partícula. Porque se eu adicionar muito produto químico e formar muitas espécies hidrolisadas ali com cargas positivas, o que vai acontecer? Essas partículas vão se repelir também. Quando eu adiciono muita coisa, elas vão se repelir. Mas se vão repelir de que forma? Agora apenas com cargas positivas, tá? Então, se eu adiciono muito produto químico, ao invés delas se repelirem com cargas negativas, vão se repelir de forma com cargas positivas, tá? E aqui a gente tem um exemplo do processo ali de reversão, tá? Então, anota essa palavra, reversão de carga superficial. Veja que esse primeiro gráfico aqui de cima, tá? A gente tem uma partícula que ela está com potencial negativo. Então, ali, ó, tem um potencial negativo. E aí, o que acontece? Eu vou adicionando produto químico aqui, ó, no eixo X. Adiciono produto químico, chegou numa carga zero, tá? Beleza, é o que a gente deseja. Essa dosagem, quando chega aqui na carga zero, é o que a gente deseja, porque as partículas sólidas, os colóides, não vão ter mais cargas, né? E aí, então, o que acontece? Se eu continuar adicionando produto químico, elas vão começar a aumentar o potencial elétrico. E aí vão se tornar cargas repulsoras, só que positivas. Saiu da carga repulsora negativa e passou para a carga repulsora positiva. Tá? Vai ser repelido do mesmo jeito, não vai sedimentar. Observando aqui o gráfico de baixo, é a turbidez. Ó, veja aqui, ó, a turbidez está bem alta, bem alta, bem alta, bem alta. Quando chegou no potencial zero, a gente está com a turbidez lá embaixo, ou seja, está removendo muito bem. Mostra o processo trabalhando de maneira eficiente. Potencial zero, turbidez lá embaixo, ou seja, remove muito. Só que o que acontece? Aumentando a concentração ali de contra-íons, né, de sulfato de alumínio, o que vai acontecer? Né, reverte a carga de negativo para positivo. Então, da mesma forma, a turbidez começa a elevar, ou seja, o tratamento volta a ser ineficiente. Então, esse ponto aqui embaixo é o ponto ótimo, justamente onde se tem a carga elétrica, né, na superfície da partícula bem próximo a zero. Tá? Então, é muito importante entenderem que a adsorção e neutralização ela é boa, eficiente, só que implica que você não pode aumentar muito a dosagem porque a eficiência vai começar a cair. Tá? E uma característica dela é que formam flocos menorzinhos, né? Que no tratamento de águas residuárias não é bom. Para o tratamento de águas residuárias, a gente gostaria que fosse mais varredura, porque os flocos são maiores. Tá? Então, na adsorção e neutralização, os flocos são bem pequenininhos. Aqui na varredura, a gente forma um floco bem grande e graças à adição de coagulante bem alta, tá? Bem alta mesmo. A gente continua adicionando íon, sais, né, de sulfato, de alumínio, de cloreto férrico. E aí, a ideia é concentrações bem elevadas, né, de compostos ali à base de hidróxido de ferro e de hidróxido de alumínio. Que a ideia também é fazer o arraste das partículas por esse precipitado. Então, se a gente observar nessa figura daqui de cima, o que nós temos aqui? Ó? Adiciona produto químico, forma as espécies hidrolisadas. Se for uma dosagem baixa, vai acontecer a adsorção e neutralização. Se a dosagem de sulfato de alumínio, cloreto de ferro for bem alta, o que vai acontecer? Nós teremos então uma alta dosagem de coagulante, vai formar algumas espécies ali de hidróxidos, e essas espécies de hidróxidos vão aglutinar, juntar com os sólidos, ou seja, vai ter muitos
partículas ali, muitos precipitados, vamos chamar assim. Aqui tem um hidróxido de alumínio, né, que forma um precipitado que adere aos colóides e vai arrastar. Tá? Então forma tantos mais tantos flocos ali que eles vão arrastando as partículas coloidais. Então é um processo ali de sufocamento. Quando a gente fala em varredura, a gente sufoca o sistema ali de água residuária, né, de sulfato de alumínio, que vai virar hidróxido de alumínio, que vai aderir aos sólidos coloidais e vai arrastar tudo para o fundo. Por isso que chama varredura, porque o hidróxido de alumínio varre os sólidos para o fundo. Veja aqui, por exemplo, ó, na dissorção e neutralização a gente tem alguns pequenos flocos. Agora na varredura a gente tem flocos bem maiores. Tá? Então essa é uma diferença básica. Tá? Então a gente tem a formação de flocos bem grandes e que vão sedimentar. Tá? O que para o tratamento de águas residuárias é o melhor mecanismo, porque como tem muitos sólidos, a gente pega o hidróxido, né, de ferro, hidróxido de alumínio, né, que foram as espécies que foram formadas a partir do cloreto férrico, a partir do sulfato de alumínio, e aí vai formar aqueles flocos grandes e vão arrastando tudo para o fundo do decantador. Tá? Princípio principal, né, principal mecanismo que atua no tratamento de águas residuárias. Então aqui, pessoal, a gente tem uma imagem bem ilustrativa que correlaciona a zona ali onde tem atuação de processo de adsorção e neutralização, mecanismo 2, com o mecanismo 3, que é a varredura. Tá? Vamos analisar o seguinte, zona 1, partículas estabilizadas, baixa concentração de coagulante. Então aqui na zona 1 a gente tem uma alta turbidez no nosso esgoto. Então o esgoto não está tratado, tem muita turbidez. Então, turbidez bem alta, constante. Nessa zona 2, o que aconteceu? Começou a adicionar sulfato de alumínio, cloreto férrico. Então formou aquela barriguinha que a gente já viu lá, ó, né? Lá no processo de adsorção e neutralização. Esse daqui, ó. Quando eu adiciono o produto químico, começa a reduzir a turbidez, porque está sendo reduzido o potencial elétrico, chegou no potencial elétrico 0. Se eu adiciono mais produto químico, o que acontece? Volta a subir a turbidez porque está tendo a reversão de cargas. Então, é exatamente isso daqui, ó. Zona 1 e zona 2 é igual aquele gráfico lá de cima que a gente já falou. E aí na zona 3, o que aconteceu? Eu tenho uma elevada dosagem de partículas, houve a reestabilização delas. Né? As partículas aqui, ó, na zona 2 está atuando a adsorção e neutralização, e aí chegou no 0, como eu estou adicionando mais produto químico, volta a reestabilizar. Na zona 1 as partículas são negativas, na zona 2 as partículas viram positivas. Só que como eu estou adicionando mais produto químico ainda, se eu continuar aumentando a dose ali de sulfato de alumínio, nós vamos ter então uma alta dosagem de coagulantes, vai começar a atuar a varredura. Então veja aqui, já chegou a um determinado ponto que tem tanto sulfato de alumínio que se transformou em espécies ali de hidróxidos. Então a gente vai voltar a ter uma turbidez muito baixa, porque atua a varredura. Tá? Então perceba, zona 1, partículas estabilizadas, não sedimenta. Zona 2, até a metade aqui sedimenta, porque nós temos a adsorção e neutralização. Zona 3, houve a reversão das cargas. Zona 4, varredura. Então são uma diferença ali, né? Várias e várias etapas em seguidas que depende da dosagem. Se tem uma dosagem mais baixa, adsorção e neutralização. Se a dosagem é alta, tem coagulante. Varredura. Se no meio do caminho você você adicionar uma quantidade X aqui, a gente então tem uma dosagem intermediária, né, que não vai remover, né, vai aqui ter apenas a reversão das cargas, tá bom? Então, finalizado o terceiro mecanismo, a gente vai para o quarto e último mecanismo, né, de coagulação, tá? Que esse é chamado de adsorção e formação de pontes. Ele é basicamente, né, aqui o primeiro mecanismo, né, que é a compressão da camada difusa, é dado por sais, né, por sais à base de sódio, de cálcio, né, são íons que comprimem a camada. Mecanismo 2 e 3 é base de sulfato de alumínio, cloreto férrico, que a ideia é absorver, neutralizar ou fazer a varredura. E esse processo 4, né, o mecanismo 4, é devido à aplicação de polímeros. Tá? Então são longas cadeias de carbono que lá nas pontinhas desses polímeros eles têm uma carga. Tá? Então são polímeros catiônicos
íons positivos. Então aqui nós temos as partículas, uma representação das partículas sólidas negativas. Aqui um polímero que ele tem alguns radicais aqui, né, com cargas positivas. E aqui o que acontece? É a mesma coisa que as outras, né? Essas cargas positivas vão aderir, né, vão ser atraídas pela partícula negativa aqui, e aí vão fazendo a agregação. Tá? Elas vão, né, uma juntando com a outra e montando todo esse emaranhado e formando flocos maiores. Então, polímeros são cadeias carbônicas bem grandes. Tá? No processo, é muito utilizado no processo de coagulação, né, na mistura rápida. Tá? Nós temos então a aderência desses polímeros nas partículas e a formação ali, né, como se fosse um laço mesmo, né? Vai lá, junta, gruda, outra parte gruda na outra partícula e vai montando todo um emaranhado aqui, ó, que no final das contas vão formar esses flocos. Tá? Então é um processo teoricamente simplificado, né, em que as radicais adsorvem, formam pontes. Por que pontes? Porque está ligando, né, uma partícula com a outra. Então veja aqui como se fosse uma ponte, a ligação de uma partícula com a outra, a adsorção, que é juntar, e formação de pontes, que é agregar todas essas partículas. Tá? Enfim, terminamos nossos quatro mecanismos de coagulação. E a floculação também tem seus mecanismos. Tá? Depois que essas partículas foram desestabilizadas, elas foram juntadas, a gente precisa então formar alguns flocos maiores para fazer a sedimentação. Então é aí que a gente tem a floculação. Tá? Essa floculação é o quê? É juntar essas partículas que foram desestabilizadas. Na compressão da camada difusa, a gente desestabiliza as partículas. Na adsorção, neutralização, varredura, né, na formação de pontes, a gente está desestabilizando. Mas a gente precisa unificar mais partículas para que elas sedimentem mais rápido. E a gente tem 3 tipos de floculação. Bem mais simples, não tem nada de muito complexo. Uma a gente chama de microfloculação, que é a pericinética. Macrofloculação, que é a ortocinética. E o que a gente chama também de sedimentação diferencial. Então nós temos coagulação que desestabiliza, floculação que aumenta a frequência de contato das partículas para juntar elas mais. A floculação pericinética é decorrência daquele fenômeno que a gente já falou, né? O movimento browniano. O movimento browniano, quando as partículas estão estabilizadas, né, repelindo entre si, é ruim para a gente, porque, né, elas vão ficar lá, as partículas vão ficar suspensas no ar. Agora, como as partículas agora já estão instáveis, elas permitem aderência, as próprias moléculas da água fazem com que essas partículas podem juntar. É um processo que ocorre em baixa escala, tá? Não é tão eficiente assim, não atua muito, tá? É por isso que eu coloquei aqui, ó, atua em pequena escala, tá? Porque é um processo ali microscópio, né? Bem pequenininho, né? Do nível ali de moléculas. Então não é um processo tão eficiente que nos interessa. O mais importante é essa daqui, ó, é a floculação ortocinética. E aí eu trouxe até o exemplo aqui, ó, de um floculador, né, horizontal e outro floculador vertical. Eu tomei esses exemplos aqui, essas figuras, de um sistema de tratamento de água. Tá? Porque o que está acontecendo aqui? Quando eu crio essas chincanas, veja que a água entra aqui, faz a curva, vai lá na frente, faz outra curva, para cá, para cá, para cá, vai fazendo um circuito. Aqui é a mesma coisa, ela desce, para passar tem que subir, depois passar a descer. Todo esse movimento hidráulico faz o quê? Que as partículas juntem entre si. A água sobe, desce, então faz que as partículas agreguem entre si. Ou seja, aumenta o contato entre elas e formam flocos maiores. Esses floculadores são bastante comuns aonde? Tratamento de água de abastecimento. Quer tratar água de abastecimento? Tem que botar, depois da coagulação, tem que colocar floculador. No tratamento de águas residuárias, a gente coloca o decantador mesmo. Tá? Então aquele decantador que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, já falei sobre na aula de sedimentação, ele atua, né, tanto para sedimentar como para fazer a agregação das partículas. Tá? Então a ideia é juntar as partículas estabilizadas através do gradiente hidráulico, né? Movimento do esgoto. É bastante atuante no tratamento de água, tá? Quando a gente tem muitos sólidos, é obrigatório ter um decantador, não tem jeito. Se for tratamento de água, vai ter que ser floculador. Tá? Então esse processo aqui, essa floculação, ela é mais efetiva, porque a gente obriga as partículas a aderirem entre si. E aí, formando flocos maiores, a gente tem então a sedimentação.
O terceiro mecanismo de floculação é a sedimentação diferencial, né, que é bem parecida com o processo de sedimentação floculenta. Tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, similar à sedimentação floculenta. Eu até tomei a liberdade de pegar o mesmo desenho, né, lá da aula sobre decantador primário, teoria da sedimentação, e mostrei aqui, ó, partícula desestabilizada 1, 2 e 3, como não tem força de repulsão, juntou, formou flocos maiores e vai uma arrastando a outra, levando tudo para baixo. Tá? Então é um processo muito atuante no tratamento de esgoto, porque no esgoto tem muitos sólidos. Né? Como eu já falei para vocês, né, lá na aula de decantadores, o decantador primário é perfeito para acontecer isso. Então, por isso que lá na ET Goiânia, né, eu já vou mostrar as figuras para vocês, é muito atuante esse processo. Tá? Decantador primário ele funciona como um ambiente de mistura lenta, floculação. Tá, ok? E aí, pessoal, tudo que nós já estamos falando, né, nós falamos ali de dosagem de alumínio, falamos dos vários mecanismos de tratamento, né, desculpe, mecanismos de coagulação para o tratamento de águas residuárias, a gente chega no que nós chamamos aqui de diagrama de coagulação. Tá? Esse diagrama aqui ele foi desenvolvido ali por dois pesquisadores, né, chamado um é o Mitarajá e o outro é o Mills, depois vocês podem pesquisar aí no Google. Tá? Diagrama de coagulação, Amir Tarajá e Mills. E eles nos indicam o quê? Da relação entre dosagem de coagulante e pH. A gente não falou de pH até o momento, mas o pH ele é fundamental, ele é importantíssimo, ele é indispensável para o tratamento. Porque não apenas a dosagem de sulfato de alumínio ou cloreto férrico que vai ser eficiente, né, no processo de tratamento, no processo de coagulação e floculação. O pH influencia. Se a gente reduz o pH, não vai acontecer coagulação e floculação. Se a gente aumenta muito, não vai acontecer. Qual que é, por exemplo, vamos lá, esse diagrama aqui, que foi desenvolvido pelos pesquisadores que eu já falei, mostra aqui, ó, essa regiãozinha aqui é onde acontece a varredura ótima, a melhor varredura, tá? Essa outra parte aqui do gráfico está mostrando aqui onde acontece também a varredura, só que com menos eficiência, tá? Vamos analisar outras partes aqui, ó. Nessa outra parte aqui acontece a neutralização de carga, tá? Tem aqui desestabilização por adsorção e por aí vai. Né? No tratamento de esgoto a gente já falou, o mais importante é varredura e neutralização. Vamos focar aqui na varredura, tá? Na parte ótima. Onde que a varredura ela é ótima? Nesse centro aqui. Qual que é o pH dessa varredura ótima? Um valor aqui, né, de 7,5. Então aqui, ó, no valor de 7,5 mais ou menos, a gente tem uma varredura ótima, tá? Qual que é a dosagem? Quanto de sulfato de alumínio que eu tenho que introduzir? Então eu venho aqui no eixo Y e aqui, ó, algo em torno de 50. Tá? Então a partir desse diagrama aqui eu consigo saber qual é o pH que eu tenho que manter a minha água residuária e qual é a dosagem de sulfato de alumínio. Tá? Se eu precisar às vezes de um pH mais alto, então eu tenho que adicionar base, né, algum hidróxido. Se eu quiser um pH mais baixo, né, e aí eu tenho que adicionar ácido. Então esse diagrama, né, de coagulação ele nos correlaciona pH e a adição de coagulante, né, no processo de tratamento. E aí, pessoal, o que a gente faz? Né? A gente pega esse diagrama aqui, que vale para qualquer água residuária, é muito importante que fique apresentado para você. Qualquer água residuária, água de abastecimento também, a gente tem esse diagrama aqui bastante atuante. Tá? A gente vai utilizar ele, se fosse vocês, até imprimir, se algum dia for trabalhar numa estação de tratamento de água ou de esgoto, imprime isso daqui, principalmente se for utilizar produto químico. Né? Se for só tratamento biológico, né, no esgoto não tem a necessidade, mas se for utilizar coagulação e floculação em alguma indústria, no tratamento de água, imprime isso daqui e põe lá logo em algum lugar lá do escritório, tá? Porque vocês vão utilizar muito mesmo, tá? E aí a gente monta, a partir daquele diagrama lá, a gente pode montar, fazer uma correlação com esse outro aqui, que a gente faz através do ensaio de jar teste, tá? Só vou aqui no jar teste ainda, depois eu volto lá. Ensaio de jarros, né, o jar teste. O que ele é? Geralmente ali é um equipamento que tem ali 6 jarros, tem outros que tem 2, 3, mas geralmente é um desse jeito aqui que tem 6 jarros, tá? Cada um desses jarros ali 2 litros mais ou menos de esgoto, vocês colocam lá. Vocês vão adicionar
variadas, fazer variadas relações entre pH e dosagem de coagulante. Qual que é a ideia aqui? É você fazer simulação do diagrama, fazer a simulação da coagulação e floculação e montar um diagrama como esse daqui, ó, tá? Então a ideia é a gente montar um diagrama desse daqui. Logo eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu vou pegar minha água residuária, tá? Eu vou pegar minha água residuária, colocar lá 2 litros em cada jarro, tá? Essa água residuária é para mim saber, olha, qual é o pH que eu tenho que ajustar? Qual que é a dosagem que eu tenho que ajustar para a minha água residuária? Porque lembrando, ó, esse diagrama aqui, ele é genérico, tá? Mas é importante fazer um teste de jarros para você confirmar aquele diagrama e entender quais mecanismos estão atuando, tá? Porque cada água residuária ela é única. O diagrama ele é geral, tá? Ele tem muita eficiência, ele é bem genérico, mas a gente precisa de uma especificidade para saber qual a água residuária que você está trabalhando. Então a gente pega a água residuária e coloca ali, e aí nós vamos fazer simulações de pH. Ó, no primeiro jarro eu vou colocar pH 3, no segundo jarro pH 5, no terceiro jarro 7, e aí eu vou modificando os valores de pH. E aí vou fazendo dosagens também de coagulante. No primeiro ali eu vou colocar 1 ml de sulfato de alumínio, no segundo 2, no terceiro 3, 10, 20, 50, ou seja, vou fazendo variações. E aí procedo o ensaio de jar teste, né? Primeiro mistura rápida, essas paletinhas aqui vão girar muito rápido, mistura rápida. Depois elas vão girar de forma lenta, que aí corresponde ao processo ali, né, de floculação. Então mistura rápida, coagulação, né? Parou, mistura lenta, devagarzinho, floculação. E aí a gente vai dar um tempinho depois para que ocorra a sedimentação. Então são 3 etapas: mistura rápida, parou, mistura lenta, parou, e aí parou de vez, né? Fez a coleta, depois da sedimentação de alguns minutos, a gente coleta a amostra de água e faz análise de turbidez. A turbidez vai ser uma estimativa da turbidez depois do ensaio com a turbidez antes do ensaio. Quando a gente compara turbidez antes e depois do ensaio, a gente vai colocando aqui nesses pontinhos. Desculpe, antes e depois a gente só tem a eficiência, né? Por exemplo, a turbidez inicial aqui desse ensaio, desse teste aqui, ó, inicial foi de 50, tá? Então observe aqui, a turbidez inicial antes de tratar o esgoto, 50. A gente pegou a amostra de esgoto, colocou no turbidímetro, deu 50. Beleza, aí o que a gente faz? Ó, a gente colocou vários valores de pH, desde pH 3 até pH 9 aqui no teste de jarros. E aí a dosagem de sulfato de alumínio vai desde dosagem próxima a 0 até dosagem próxima a 100 mg por litro. E aí cada pontinho desse é uma combinação. Por exemplo, vamos analisar esse pontinho aqui, ó, esse ponto. Esse ponto aqui, não, na verdade tem outro marcado ali, né? Mas vamos analisar o 20 aqui. Esse pontinho que eu estou mostrando aqui, ele tem pH basicamente de 5,4. Então, a dosagem dele foi de 20. Então, dosagem de 20 e pH de 5,4. Isso corresponde ao quê? A um jarro desse aqui, ó, pH de 5,4, dosagem de sulfato de alumínio de 20. Tá? E aí o que eu fiz? O que a gente fez? No final do ensaio, a gente mediu a turbidez. Quanto que deu a turbidez? 20,1. Então eu venho cá e marco o pontinho, pH de 5,4, dosagem de 20, marcou o ponto, turbidez, 20,1. E aí cada ponto desse aqui, pessoal, é um jarro. Então tem um jarro, 2, 3, 4, deve ter aqui 30 jarros. Esse ensaio a gente faz várias e várias vezes para cada jarro desse aqui corresponder a um ponto. Tá? E aí todos esses pontos aqui correspondem à turbidez final. Quanto menor a turbidez, corresponde que teve maior eficiência de tratamento. Por exemplo, a turbidez inicial era 50. Nesse ponto aqui, ó, passou para 20, removeu bem. Nesse outro ponto, 21. Nesse outro, 20. Nesse outro aqui, 19. Né? Então a gente procura aqui tudo, em todos os locais aqui, as regiões, qual foi a menor turbidez. Ó, 1,25. Tá escondido aqui atrás. A menor turbidez foi 1,25. Para quando? De coagulante? Para 40. Qual foi o pH? 7. Então, o pH ótimo e a dosagem ótima é o que? pH de 7 e dosagem de 40. Tá? Então, aqui é o que eu vou utilizar na estação de tratamento de esgoto. Eu vou ajustar a minha água residuária para pH 7, geralmente ela sempre está, né? A não ser que dependendo do tipo de água residuária, mas ela sempre está ali próximo de 7. E quanto de produto químico eu vou adicionar?
40 mg por litro de sulfato de alumínio. Tá? Então todo esse jogo aqui corresponde a montar um diagrama de coagulação e floculação baseado no ensaio de Jar-Test. Tá? E aí a eficiência? Se a turbidez inicial era 50, a turbidez final foi para 1,25, a gente divide 1,25 por 50, dá lá 97,5% de eficiência. Esse é o ponto máximo. Vamos ver qual mecanismo estava atuando aqui? Tá? Então, olha lá, pH 7, dosagem 40. A gente volta lá no Amirtarajá em 1000, vê aqui qual que é o pH 7, aqui no meio. Então a gente sobe, né, nesse rumo aqui. Quanto que foi aqui a dosagem? 40. Então o primeiro pontinho depois do 30. Bateu aqui, olha lá, exatamente nesse ponto aqui, ó, que é mecanismo de varredura, próximo à varredura ótima. Tá? Então a gente confirmou que diagrama nos diz. Nós temos então uma eficiência de tratamento aqui por coagulação e floculação de 97,5%. Tá? E aí, pessoal, vou passar o exercício aqui para vocês façam aí, só que usando outro coagulante, é o cloreto férrico, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o diagrama. Esse aqui é um diagrama para cloreto férrico, então a gente tem no eixo Y aqui a dosagem de cloreto férrico e a gente tem no eixo X a variação do pH, tá? E aí, considerem a turbidez inicial de 6 unidades, né, nefilométricas de turbidez, e eu quero que vocês identifiquem, né, o mecanismo predominante. O que está atuando nesse diagrama aqui? Então, vocês vão analisar esse diagrama, tá? Olha lá, veja que a turbidez inicial, quanto que era? 6. E aqui nós temos diversos pontos. Ó, tem a turbidez de 0,7, tem a turbidez de 1,29, de 5, de vários valores aqui. Vocês vão identificar qual é a menor turbidez, ver qual é o melhor pH e a melhor dosagem e depois voltar aqui nesse diagrama e identificar que tipo de mecanismo está atuando. É varredura? É adsorção, neutralização? O que é? Tá bom? Então façam esse exercício aí para vocês treinarem baseado naquilo que eu já expliquei. Tá bom? Então a gente tem esse diagrama para cloreto férrico e o diagrama de Amirtarajá e Mills é para sulfato de alumínio. Tá? São os dois principais coagulantes utilizados aí, né, nas estações de tratamento de esgoto. Falando nelas, vamos então mostrar aqui alguns exemplos. Né? Mistura rápida é onde acontece a coagulação. Tá? Então, a mistura rápida é onde coagula. Tá? Então, tudo que a gente falou de coagulação, a gente vai simplificar chamando também de mistura rápida. Na mistura rápida, o próprio nome diz, tem que ser rápido. Então, ou seja, o tempo para misturar tem que ser ali abaixo de 7 segundos, abaixo ali de 10 segundos, de acordo com outros autores. Tá? Então, é um tempo bem baixo. O esgoto está passando, você adiciona o produto químico, mistura em menos de 7 segundos, tá bom? E tem que ter o que a gente chama também de gradiente hidráulico. Gradiente hidráulico é a representação do grau de agitação. Se for uma água bem mansinha, não vai funcionar. A gente quer algo que misture muito, que é o gradiente hidráulico, né? Alto gradiente hidráulico em pouco tempo. Então, na mistura rápida, muita movimentação em pouco tempo, tá? Na mistura lenta vai ser o contrário, vai ser pouca movimentação e um tempo mais extenso, tá? Na mistura rápida a gente adiciona, né, como eu já falei para vocês, sais metálicos, né, como por exemplo o cloreto férrico, sulfato de alumínio e polímeros. E aí o que mistura? Tá? A gente tem aqui um exemplo da calha Partial. A gente já falou da calha Partial, essa figura aqui é da calha da ET Goiânia, né? E nós temos variadas tipos, né, de unidades. A mais comum delas é a calha Partial. A gente aproveita a calha Partial porque ela mede vazão. Você consegue também ter um aproveitamento ali da força hidráulica, né? Porque como não há consumo de energia, ela é muito vantajosa. Tá? Você consegue fazer uma mistura rápida muito legal, muito eficiente, só com a agitação hidráulica. Você estreita o canal, depois alarga, rebaixa e aí tem uma agitação, cria-se um ressalto hidráulico. Esse ressalto hidráulico faz com que ocorra a mistura rápida, mas ela pode ser também, além da calha Partial, você pode colocar um vertedouro retangular, um vertedouro triangular, tem vários tipos de vertedouros, que já falamos também na aula de medidor de vazão, que possuem essa finalidade. Mas em mais de 90% das estações de tratamento de esgoto e de água do Brasil,
utilizam movimentação hidráulica por calha partial, tá? E temos também, né, em alguns casos, a movimentação hidráulica mecanizada. Você manda o esgoto ali, né, ou a água para um tanque, esse tanque tem umas paletas que vai misturar. Só que isso daí gasta energia, dá uma manutenção danada que quase ninguém utiliza. Tá? Então, o mais adequado é que seja uma movimentação hidráulica do tipo calha partial, é a preferência brasileira. Tá? Aqui a mistura rápida, ó, veja ali, ó, lá na ET Goiânia. Nós temos aqui o estreitamento do canal, aqui a garganta, né, o W, lá da calha partial. Veja que lá no fim está sendo mostrado lá um ressalto hidráulico, o esgoto, o coagulante está sendo lançado aqui nessa mangueirinha. Tá? Então tem a mangueirinha aqui, toda furada, caindo coagulante. E aí, nesse intervalo aqui de poucos segundos, está acontecendo a mistura rápida. Tá? O coagulante cai, mistura, e a partir disso, depois da mistura rápida, vai acontecer a floculação mais lá na frente. Então aqui é a mistura rápida, aqui é a coagulação, ok? E aí depois da mistura rápida a gente vai para a mistura lenta, tá? A gente não, na verdade é o esgoto que vai, né? Os sólidos que vão para a mistura lenta. A mistura lenta, que é floculação, tá? Mistura lenta é floculação, mistura rápida é coagulação. Nós temos o processo inverso, né? Tempo de mistura alto, enquanto que na mistura rápida, na calha partial, é tempo de 10 segundos, 7 segundos. Aqui a gente tem um tempo de mistura de 20 a 30 minutos. Então o esgoto vai ficar ali com as partículas sólidas, né? Com bastante tempo. Para quê? Para que as partículas aderam, né? Tenham aderência uma com a outra, né? Haja a formação de flocos maiores, cada vez maiores, e ocorra a sedimentação. Por outro lado, a gente tem que ter uma velocidade, né, um gradiente hidráulico, uma agitação muito baixa, tá? Muito baixa mesmo, assim, tem que ser uma água quase parada, tá? Porque se tiver muita movimentação, se tiver agitação, o que acontece com os flocos? Eles começam a desagregar. Então é importante que se tenha uma água bem calminha. A gente pode utilizar também os auxiliares de floculação, tá? Depois da calha partial, no final dela, eu posso botar um polímero lá para ajudar, né, o processo de coagulação. E na coagulação a gente tem, né, a coagulação hidráulica, desculpa, no processo de floculação a gente tem a floculação hidráulica. Já mostrei para vocês, foram aqueles floculadores lá atrás. Ó. Se a gente observar aqui, ó, aqui a gente tem o floculador hidráulico, não tem gasto de energia aqui, ó, o esgoto ou a água entra por aqui e vai se movimentando, sobe e desce. Então são hidráulicos, tá? Não gasta energia, apenas o movimento da água. Por outro lado, a gente também tem os floculadores mecanizados. Tá? Se você quiser projetar um floculador mecanizado, aí você vai colocar lá uma paleta que gira bem devagarzinho e que promove a aderência. Muitas estações de tratamento de esgoto acabam adotando o hidráulico. Né? Não compensa gastar muito dinheiro com bomba, com paleta, né, girando, com motor, com nada. Tá? Mas existem a opção também de colocar umas mecanizadas. Tá? As mecanizadas às vezes pode ter as suas vantagens também. Né? Às vezes não, elas têm suas vantagens também, né? Que acaba sendo um processo ali que você tem mais controle. Às vezes o sistema de tratamento está um pouco ineficiente, você pode mudar a rotação ali da paleta e acaba que a eficiência pode modificar, né? Aumenta o processo de floculação. Enquanto que quando é hidráulico é difícil você fazer modificações. Tá? Principalmente em termos de vazão. Se a vazão modifica muito, o hidráulico foi difícil. Se a mecanizada, você pode ajustar em função da vazão. Tá? No tratamento de esgoto a gente utiliza muito decantador, como por exemplo aqui o da ET Goiânia. Esse aqui da ET Goiânia funciona como ambiente de mistura lenta e processo de sedimentação atuando tudo junto. Tá? E floculador, né, é muito utilizado no tratamento de água, de abastecimento. Vejam aqui, também na ET Goiânia, o decantador funcionando como ambiente de mistura lenta, tá? E o processo de sedimentação de sólidos lá para o fundo. Aqui é o silo, né, que armazena o produto químico. Né? Tem cloreto férrico, tem os polímeros como auxiliar de floculação sendo armazenados aqui. Tá bom? Pois bem, pessoal, a gente vai então para a parte final da aula, tá? Que aí é o dimensionamento. A gente vai falar um pouquinho sobre o ressalto hidráulico da mistura rápida, tá?
Não vou me atentar, né, porque a aula aqui já tem 1h15 mais ou menos, que senão vai ficar uma aula muito extensa e cansativa, mais do que já está. Não vou me atentar aos outros tipos de unidades hidráulicas de mistura rápida. Como já falamos, nós temos a calha partial, que é a principal que a gente vai falar aqui, mas nós temos os vertedouros retangulares, nós temos os vertedouros triangulares, né? Nós temos vários tipos hidráulicos e mecanizados, né? Como as paletas rotativas lá que podem misturar o esgoto também. Vocês tendo interesse podem recorrer à literatura, tem vários livros aí, né, principalmente o livro de tratamento de água, né, que é o do Di Bernardo, ele tem bastante cálculos, detalhes a respeito da mistura rápida para outras unidades, né, de mistura. Né. A gente vai focar aqui apenas na calha partial. Tá? Essa calha partial, ela propicia a formação do ressalto hidráulico. O que é o ressalto hidráulico? A definição teórica, pessoal, do ressalto hidráulico é quando a corrente líquida, né, o esgoto, passa de um regime supercrítico para um regime subcrítico. Né? Esse supercrítico é um regime rápido. Então aqui ó, o esgoto está chegando, entrou na calha partial, nessa região aqui ó, ele afinou, ganhou uma velocidade muito alta, né, regime rápido, supercrítico, e aí volta para o regime subcrítico, tranquilo, ó, a água está tranquilinha aqui. Então, do regime de água bem rápida para um regime de água ali, digamos, mais lenta. E aí, né, supercrítico para subcrítico forma o ressalto hidráulico. Esse ressalto hidráulico ele pode ser expresso, né, em termos dessas fórmulas aqui. Né? Primeiro é o número de Froude, nós vamos mostrar para vocês o número de Froude um pouquinho mais à frente, dado por essa expressão. Sempre se calcula ressalto hidráulico pelo número de Froude, tá? Lá da hidráulica. E aí, quando H3, que é essa altura aqui, dividido por H2, que é essa altura aqui, dividido um pelo outro, for igual a um determinado valor aqui, né, em função do número de Froude, vai ocorrer então a formação do ressalto hidráulico. Então tem que se estabelecer essas duas condições para que o ressalto hidráulico aconteça, o que mostra que o regime está saindo do supercrítico para o subcrítico. Tá? E aí então o ressalto hidráulico ele tem variadas faixas. Se o número de Froude estiver entre 1 e 1,7, vai formar um ressalto hidráulico ondulado. Né? Eu tenho aqui a figura, forma-se ondas. Não é o ressalto hidráulico que nos interessa. Esse ressalto hidráulico com essa faixa aqui de valor ondulado não é eficiente para fazer a mistura rápida. Tá? Nós temos a faixa entre 1,7 e 2,5, um ressalto hidráulico fraco, que pode ser utilizado, né, como mistura rápida, porém a eficiência dele é um pouco reduzida. Tá? Esse valor ele não vai ser dos mais adequados, porém pode ser utilizado como mistura rápida no tratamento de águas e de abastecimento de águas residuárias. Tá? Então aqui mostra o processo de formação de um ressalto. Nós temos a terceira faixa, né, de 2,5 até 4,5, é um ressalto chamado oscilante, né, que tem ondulações e formação de ondas. Não é adequado também. Tá? Então aqui, veja aqui, forma algumas ondas, oscila bastante, né, tem alguns jatos aqui preferenciais, então também, baseado na literatura, não é um ressalto legal. O mais adequado com o número de Froude entre 4,5 e 9, que aí é um ressalto hidráulico estável. Tá? É o tipo de ressalto mais adequado, porque tem uma boa dissipação de energia. Então você calcula o número de Froude, deu entre 4,5 e 9, ou entre 1,7 e 2,5, bom, você vai ter um ressalto hidráulico, de preferência que seja Froude 4,5 até 9. Se for mais do que 9, aí vai ser problema também, não é adequado, não é bom. Porque pode promover erosões lá na sua calha partial, vai começar a fazer buraco lá, né, no fundo do leito do canal, então não é dos mais adequados. Tá? Bom Froude, bom ressalto hidráulico, 4,5 a 9. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui de mistura rápida para calha partial, né, considerando uma vazão de 2.600 litros por segundo. A gente já viu como que a gente acha as dimensões da calha partial. Tá? Lembra lá? Quem não lembra, vai lá na aula sobre medidor de vazão calha partial. Pega a vazão. Qual que é a sua vazão de projeto? 2.600. Você pega esse 2.600, olha na tabelinha das vazões. E aí, a partir disso, você vai saber o valor de W, de C, de D, de K, de N. Né?
Tudo isso daqui. Então, para essa faixa para essa vazão aqui até 2.600, o valor de W vai ser 244 centímetros, C, D e os outros valores. Tá? Então, o primeiro passo, obter as dimensões da calha. Tá? Segundo passo, a gente vai ter 5 equações aqui para vocês fazerem a correlação entre a vazão e o nível da água, né, o nível do esgoto, no ponto de medição do nível dentro da calha. Tá? Se a faixa de vazão, né, se o valor de W for entre 30,5, né, e 244, utiliza a equação 1. Se for maior, utiliza a equação 2. Se o W for 7,6, 3. Se o W for 15,2, equação 4. Se o W for 22,9, equação 5. A equação que melhor representa a nossa ideia, né, para o W ali de 244, é aqui, ó, equação 1. Então a gente vai trabalhar aqui com a equação 1. Peguei ela, joguei aqui no passo 3. O que eu fiz? Isolei o H0. O que é esse H0? Né? Vamos voltar ali na figura. Acho que a figura está mostrando ali em cima. O que é esse H0? Ó, é essa altura aqui, onde a gente faz a medição do nível do nível da calha parcha. Tá? Antes, aqui, está começando a entrar ali, né, na verdade na metade ali da calha, na metade ali da seção de convergência. Eu não coloquei a figura aqui, né, mas o canal está chegando, depois o canal começa a estreitar. Né? Quando o canal começa a estreitar, é onde a gente coloca a medição do H0. Tá? Então é esse o ponto ali de a gente fazer a medição. Não é quando ocorre ali o regime rápido, tá? Nem quando tem o ressalto. É ali na entrada do estrangulamento da calha parcha, tá bom? Pois bem, então nós pegamos ali o H0, isolou, né? Pegamos a primeira equação, isolou o H0, chegamos a isso. Então o H0 vai ser função de W e vai ser em função da vazão. Então a gente joga a vazão aqui, que é 2,6, né, metros cúbicos por segundo, né? Então a gente transforma aqui em metros cúbicos, então vai ser 2,6 metros cúbicos por segundo. Tá? Joga o valor de W, que vai ser em metros também, né? Ao invés de ser 244, vai ser 2,44. Resolve tudo, chegou ao H0 de 0,59 metros. Tá? Então essa altura aqui, 0,59 metros para esse exemplo. Ok? Vamos para o passo número 4. A gente vai obter a velocidade lá naquele ponto, né? Onde a gente está medindo, né? A gente tem a altura lá, a gente vai saber qual que é a velocidade da água lá. Vai ser dada por essa expressão aqui, ó. Vazão, a largura do canal naquele ponto, tá? Que vai ser dada por essa outra expressão assim. Qual que é a largura do canal naquele ponto? Vai ser D', né? 2/3 de D menos W mais W. Tá? Então a gente joga o valor de D. Qual que é o valor de D normal? Voltando aqui, ó. Nós temos W, temos C, temos D. D é 3,49. Então, 3,49. Qual que é o W? 2,44, 2,44. Resolveu tudo. O valor de D', tá? Que é a largura do canal naquele ponto de medição, 3,14. Na verdade aqui é metros, né? Não coloquei. Aí vocês pegam no D', joga nessa expressão aqui, ó. Então a vazão é 2,6, o D', 3,14 e o H0, 0,59, igual a gente obteve aqui. Resolve tudo, né? A gente tem a velocidade aqui, ó. Velocidade nesse ponto aqui, chamado aqui de V0, igual a 1,40. Tá? A partir disso, quinto passo, a gente vai obter a energia total naquele ponto. A energia total naquele ponto vai ser o somatório do H0, que a gente já tem, da velocidade que a gente acabou de achar, mais o valor de N. Quanto que é N? A gente volta aqui, ó, lá nas dimensões da tabela. Esse valor aqui. Tá? Pois bem, a gente então calcula E0, joga os valores, tudo lá. A energia, né, total naquele ponto 0 é 0,92 metros. Tá? Sexto passo, veja que são vários e vários passos, pessoal. Um processo de verificação, né, de se vai acontecer um bom ressalto hidráulico ou não, se vai acontecer uma boa mistura ou não, né, um bom tempo de mistura ou não, né, todas as condições para que ocorra a coagulação, a gente está calculando aqui.
A gente vai calcular agora o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação lá da calha, né? Ângulo de inclinação lá da calha naquele ponto. O cosseno de θ vai ser igual a gravidade vezes vazão dividido por W aqui em função da energia. Então a gente vai jogar gravidade, joga o valor da vazão, joga o valor de W, joga o valor de G também, né? E da energia, que é 0,92, jogou 0,92 aqui. Resolveu, jogou aqui arco, cosseno, aquele valor de θ é 134,67 graus, tá? Com esse valor, a gente pode calcular a velocidade antes do ressalto, o que a gente chama de V2. Esse V2 é bem aqui, ó, no fim do escoamento rápido, supercrítico aqui, ó, agora que a água já tomou velocidade, tem uma inclinaçãozinha, vai começar a acontecer o ressalto, antes disso tem a velocidade V2. Essa velocidade V2, a gente então vai ser dada por essa expressão aqui, ó, que vai ser em função do θ, que a gente já achou, vai ser em função da energia no ponto zero lá, que a gente já achou também. Então a gente joga o valor de θ, a gente joga o valor ali da energia, calcula o restante tudo, acha a velocidade V2, né, antes ali do ressalto, de 3,47. Vamos lá, tá mais o oitavo passo. A gente vai achar agora a altura da água em 2, H2. A gente voltando aqui na figura. O H2 é o quê? A altura nesse ponto 2. Tá? Como a gente achou a velocidade, a gente vai achar a altura no ponto 2 aqui, ó, antes do ressalto. Então, nós teremos essa expressão aqui, em que a energia no ponto 0, velocidade 2 ao quadrado, resolve tudo. A altura é 0,31. Então perceba, pessoal, que a altura saiu de 0,59 para 0,31, tá? Olhando aqui, ó, aqui é 0,59, aqui 0,31, ou seja, houve uma compressão ali da altura da água, obviamente porque a velocidade aumentou. Então a gente tem um aumento da velocidade de 0 para 2 e uma compressão, né, de H0 para H2, tá? Próximo passo, são vários e vários passos. A gente está então no passo 9, tá? Que é o número de Froude. A gente então, finalmente, aleluia, a gente vai calcular o número de Froude, que é baseado na velocidade e na altura no ponto 2, né? Exatamente antes do ressalto hidráulico. A velocidade a gente já achou, que é 3,47, e a altura 0,31. Tá? Jogando velocidade e altura, a gente chega a 1,99, né? Ou seja, Froude igual a 2. Vamos olhar na tabelinha se o Froude foi bom ou ruim? Ó, tá aqui, ó, um ressalto hidráulico fraco. A gente já falou, olha, o adequado é se for aqui, ó, 4,5 a 9. Mas, né, se não der para modificar as dimensões da calha parcha, ou der para comprar uma nova calha parcha, né, achar umas dimensões melhores e refazer todo o cálculo, a gente então vai trabalhar com essa, ela vai funcionar. Não é adequado, mas vai funcionar. O recomendado é estar aqui, e para estar aqui a gente vai ter que mexer nas dimensões da calha parcha. Ao invés de achar um valor de W de 244, né, buscar um W um pouco menor com outras dimensões aqui, e aí consequentemente a gente recalcular todos esses passos novamente com outras dimensões da calha. Tá? Depois então de achar o número de Froude, a gente vai para o passo final, que é obter o valor do gradiente de velocidade, gradiente hidráulico, que é aquele gradiente que não vai nos dar a agitação, e o valor do tempo de mistura. Tá? No passo 10, então, a gente vai calcular a altura em 3. Tá? O que é a altura em 3? Observando aqui a nossa figura, a altura em 3 é isso daqui. Ó. Tá? Logo depois do ressalto, a gente tem uma altura 3. Calculando ela através do passo 10, né? Que é essa forma que considera a altura em 2, o número de Froude, resolvendo tudo, a gente achou aqui 0,73, ou seja, a água subiu novamente. Perceba que a água estava em um determinado valor, reduziu o nível da água e depois subiu novamente. Tá? 11º passo, a altura final, né? A altura ao final do ressalto, tá? Que já é o HR, que é essa dimensãozinha aqui, ó. Então aqui nós vamos ter uma altura aqui, eu não coloquei, né? Acabei esquecendo, mas o HR está bem aqui, ao final do ressalto, tá? Esse H3 é bem para frente do ressalto. Agora o HR
é aqui, tá? Ao finalzinho do ressalto. Na hora que parou de movimentar, se mede a altura e dá o HR. Esse HR é dado pela essa expressão aqui, ó. H3, N e K. N e K é aquele valor tabelado lá do início. Então, N tanto, K tanto, H3 a gente obteve anteriormente. Chegou aqui 0,58, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei altura ao final do ressalto, mas na verdade não é altura, é velocidade, tá? Velocidade ao final do ressalto. E aí não é HR, né? É VR, tá? Então a velocidade ao final do ressalto, né, naquele ponto lá onde eu medi a altura, vai ser dado por essa expressão, que é a vazão vezes o valor de C. Qual que é o valor de C, professor? A gente olha lá, aqui, ó, C, esse daqui, da tabelinha. Então veja que toda essa tabela aqui é importante, porque está tudo tabelado, as dimensões lá da calha partial. Para vocês relembrarem o que é W, o que é C, D, G, K, N, voltem lá na aula sobre calha partial, que lá tem todas as dimensões sendo mostradas lá, a figura lá em planta, tá? Nós temos a calha partial, tem o valor de D, que é a largura, temos o valor de D'. Então voltem lá naquela aula sobre mistura, sobre medidor de vazão, né, calha partial, que lá está detalhadozinho, tá? Então, nós vamos para calcular a velocidade, né, o HR, achou a velocidade em R. E aí, né, os três últimos passos, né, são 15 passos para a gente chegar no que a gente quer. O 13º é calcular a perda de energia, tá? A perda de energia, né, de 0 para R, tá? Então, de 0 para R, né? Então, vamos ver o que é isso daqui, ó. Aqui em 0 a gente tem uma determinada energia, que a gente chamou de E0, a gente já calculou. E aqui em R, tá? Nesse ponto aqui, a gente tem outra energia, tá? Que a gente chamou de ER. Tá? A diferença de energia de K para K nós podemos chamar aqui de HF, tá? Então esse HF é o que a gente quer calcular nesse 13º passo aqui, ó, tá? Para calcular o HR, a gente utiliza velocidade em R, que é o passo anterior, o HR, que é esse valor de 0,58, N está tabelado, K está tabelado, né? Esse M aqui são os metros, né? Resolve tudo, o ER é 0,87, tá? Então o ER é 0,87, o E0 é 0,92, a diferença a perda de energia, né, do ponto 0 para o ponto R, né, que é o final do ressalto, a gente tem ali 5 centímetros, tá? Onde a gente vai utilizar isso, né, para a gente entender como que está funcionando aqui, né, a diferença, né, de perda de carga de 0 para R, né? Pois bem, a gente então vai calcular o penúltimo passo, que é o tempo de mistura. Esse daqui é muito importante. A gente falou que o tempo de mistura tem que ser menor do que 7 segundos. Então a gente vai calcular, tá? A fórmula é essa daqui, G. Qual que é o valor de G? Também tabelado. A gente volta lá no início. Qual que é o valor de G? Está aqui, ó, 0,915. Vai lá na equação, coloca ali 0,915. Qual que é o valor da velocidade 2? A gente obteve lá em cima. O VR também. Então, velocidade 2, VR dividido por 2, resolveu toda a equação, deu um tempo de mistura de 0,33 segundos. Tá ok? Tá ok. Menor do que 7, né, até 10 ali ainda é suportável. Então, são poucos, menos de 1 segundo, tá? Tá certo, funcionando, beleza. A mistura rápida para esta calha partial que a gente está dimensionando está adequada, tá? Vai funcionar. Se desse uma mistura rápida muito, que não é rápida, né? Desse lá 1 minuto, né, de mistura rápida, 50 segundos de mistura rápida, a gente tinha que refazer todos os cálculos, modificar a calha partial, né, mexer em toda a estrutura da calha, adotar novos valores, né, de W e suas respectivas dimensões, para até achar um tempo de mistura compatível com o que a norma, né, com o que a referência pede, né, que tem que ser ali próximo e inferior a 7 segundos, tá? E aí, por fim, a gente calcula o gradiente hidráulico. O gradiente hidráulico vai ser dependente do EN, né, que é o que a gente calculou ali no passo 13, tá? Dividido pelo tempo de mistura, que foi 0,36. Então, o valor de EN a gente calculou, o tempo de mistura calculou, e aí essa μ, né? Esse μ, se eu não me engano, é a viscosidade cinemática do líquido,
Aqui é o peso específico, a massa específica da água, é o do esgoto, né? Que da água é praticamente a mesma coisa. Resolve toda essa equação, a gente obtém então um gradiente hidráulico, né, de 1100. A gente vai observar lá em cima, lá nós temos o que é recomendado, tá? A gente tem aqui na mistura lenta, não, na verdade é mistura rápida, né? Um gradiente hidráulico que deve ser entre 300 e 1200. Como a gente obteve lá 1000 e pouco, então está sim adequado. A gente tem então na mistura rápida um tempo que está adequado, né, inferior a 7, tem um gradiente hidráulico G que está também adequado, né, está entre 1000 e está em 300 e 1200, tá? Deu 1000 e pouco. Então, ou seja, a nossa calha partial, baseado nessas condições aqui, ó, nessas dimensões aqui, tá? Garganta de 240 e demais dimensões, ela vai funcionar. Ela vai ter um ressalto hidráulico ali que não é dos mais eficientes, né? Mas o tempo de mistura e o gradiente estão funcionando perfeito. A gente chega então à calha partial mais adequada, tá? E aí, pessoal, parte desses cálculos aqui é principalmente o valor de G, né? Daqui é o gradiente hidráulico. Aqui na verdade está GM, né? E eu coloquei GH, mas tudo pode ser GM mesmo. Vou até modificar aqui. Esses mesmos cálculos, ou bem parecidos, podem ser feitos para mistura lenta. Eu não vou demonstrar aqui, né, os passos da mistura lenta, porque essa aula aqui já tem quase 1h40, né, ela já está bem extensa, e então a gente finaliza ela por aqui, apenas com mistura rápida, tá? Mas a lógica, a noção é essa, né? Achar um gradiente adequado, achar um tempo de mistura adequado, tanto para mistura rápida como para mistura lenta, tá? Existem diversas referências, principalmente a do Di Bernardo, a diferença tem do livro também do Richter. Vocês podem pesquisar aí na internet, que ensinam, né, a calcular mistura rápida, mistura lenta, por algumas expressões um pouco diferentes, algumas expressões um pouco similares, para floculadores, no caso tratamento de água, para decantadores, no caso ali tratamento de esgoto, ensinam a calcular a mistura rápida, né, e também, né, a mistura lenta, né, os seus respectivos valores, né, tanto para a coagulação e como também para onde ocorre a floculação, tá bom? Então, pessoal, a gente finaliza por aqui. Os próximos vídeos aqui da série vai falar sobre processos químicos convencionais, como remover metal pesado, como ajustar o pH da água, né, como fazer todas as intervenções, né, por processos químicos, além, né, do que a gente já falou aqui sobre a coagulação e floculação, tá bom? Agradeço a presença de vocês, a paciência e até a próxima.